floresta que nos cercava se dividia por uma trilha mais ou menos longa que dava acesso à casa de minha avó com mais facilidade do que seria se fôssemos pela estrada. Nessa trilha, somente era possível percorrer a pé, devido à precacidade do terreno. E vez ou outra estávamos indo ou vindo por aquele aconchegante e belo caminho que adentrava mata dentro, sob árvores imensas. E mais ou menos, no meio do trajeto, me lembro bem que tinha uma árvore bem alta e frondosa, linda, bem conhecida por derramar água. Quando passávamos por lá, sempre parávamos para ouvir o barulho dos pingos que caíam constantemente. E não eram poucos, parecia um chuvisqueiro de verão. Todas as vezes que por lá passávamos, estava acontecendo esse curioso fenômeno. E mesmo que esperasse algum tempo, ela não parava. Imagino que seja algo normal, uma espécie de árvore que absorve muita água e fica liberando depois gradativamente. Já nessa época, embora sendo eu ainda uma criança, podia formular ideias místicas e sentia emoções inexplicáveis perante qualquer fenômeno que sucedia à minha volta. Sempre que passava por essa floresta, a sentia como se fosse mágica, principalmente embaixo dessa árvore. Ficava olhando para cima, vendo a sua copa. Sentia uma energia encantadora a pairar naquele ambiente. Aquela enorme árvore parecia ter vida e nos observar tentando se comunicar. A mim era fascinante sentir o silêncio daquela encantadora floresta sendo rompido pelos ruídos dos pingos, que ainda hoje me vê como um momento de magia, a qual o tempo não consegue apagar. Ainda que tudo seja um fenômeno natural, adentrava o meu ser com o semblante de um mágico mistério. Mas enfim, deixávamos a curiosa e misteriosa árvore e seguíamos numa caminhada emocionante nas entranhas daquele aglomerado de árvores belíssimas. E dentre essas também havia outra que produzia uma mãozinha do mato. Nesse mesmo caminho também havia uma vegetação parecida com um pé de mamão, porém selvagem, e produzia um fruto semelhante a ele, apenas menor, e tinha muito leite. Era de sabor picante e pegajoso aquilo. Nós pegávamos aqueles que estavam bem amarelinhos, com menos leite, e os assavam nas brasas de um fogão a lenha. Seu sabor após assado era bem agradável. Era uma alegria quando achávamos essas frutinhas, mas muito leitoso, e se não assasse bem, não teria condições de comer, pois as vezes que eu tentei acabei por ficar com a boca toda ferida. Parecia que queimava. Embora não sendo tão comum e fácil de encontrar, algumas vezes ainda vejo tal fruteira pelos matos nos dias atuais. Como é bom ser criança! Melhor ainda é passar por esse tempo e ter a chance de recordar agora e ver que tudo foi então um grande aprendizado que nos proporcionou o conteúdo que hoje possuímos e que ainda irá, junto com outros mais acontecimentos recentes, nos lapidar incessantemente vida fora. Sempre fui muito atento para as belezas da natureza e as percebia em lugares onde os outros nem se importavam ou poderiam supor.
A ideia da existência de algo muito bom, que está além das percepções naturais de quase todos os demais, sempre esteve presente em mim. É verdade que em muitas ocasiões eu apenas podia sentir como uma criança inocente e não sabia interpretar minhas emoções como acontece nos dias atuais. No entanto, elas aconteciam para que um dia fosse então consideradas e melhor compreendidas, e por fim transformadas em conteúdos que me faz melhor capacitado para conquistar méritos pela minha existência, e quem sabe contribuir também para que outros possam alcançar uma melhor razão para suas vidas. Vejo hoje em dia o descaso dos homens para com a natureza, caracterizando no geral uma insensibilidade a habitar, principalmente esses que se julgam mais evoluídos dentre os animais terrenos e até mesmo entre os demais possíveis seres do universo. Não é tão difícil perceber que uma floresta só pode proporcionar o bem. Se os humanos tivessem raciocinado já no início de sua criação e tomado o rumo correto, hoje estaríamos vivendo em plena harmonia com as florestas e nos alimentando dela, sem a necessidade de destruí-la. Construiríamos nossas moradas por entre as árvores, de forma a envolver-se com ela na mais completa sintonia. Teríamos um clima muito mais agradável e nas fontes as águas brotavam límpidas e com muito mais abundância. Porém, a ganância e a ambição, infelizmente, alavanca e impulsionam exatamente aqueles que desejam possuir o controle de todo o sistema. E, infelizmente, de fato, temos o sistema controlado por esses seres desprezíveis. Como são insensíveis, não se preocupam com as consequências de seus atos maléficos e assim utilizam de todas as formas, quase sempre injustas, maldosas, criminosas, etc. E acabam dessa forma enganando seus irmãos e conquistando um cargo sem o menor mérito por isso. Ainda falando deste caminho emocionante, não poderia deixar de contar outro acontecimento que até hoje é motivo de risos entre nós. A trilha cortava a floresta mais ou menos paralela com o riacho, até num lugar onde cruzava com ele. E nesse ponto havia um grande tronco atravessando o córrego onde passávamos por sobre ele para seguirmos o trajeto. Era moleza, já que o tronco era bem espesso. Mas uma vez, quando voltávamos de uma reza, à noite, todos faceiros, de roupinha nova, pois naquele tempo vestir roupa nova era novidade. E eu tinha ganhado do meu pai uma blusa japona, como falavam, e uma calça rancheira. E não posso recordar se havia chovido ou não, mas o fato é que estava escorregadio aquela precária passarela. E para piorar, estava muito frio. Daí quase que nem preciso falar mais nada, né? Ao passar, escorreguei e caí de costa lá embaixo, na beira do riozinho em cima da lama. Essa passagem todos aqui se lembram até hoje e é motivo de muitos risos. Meus amigos leitores, como sempre menciono em minhas conversas por aí, não existe acontecimento que não tenha uma razão de ser. Bem sabemos que adentramos por entre a vida sempre numa busca contínua por algo que nos proporcione um bem-estar maior. E muitas vezes o bem-estar está mais fácil do que parece. Ele, na verdade, deve ser mais percebido pela compreensão do que encontrado por uma busca. Todos já o têm, mas não sabem desfrutar por conta da ausência de uma análise
que o levaria a um conhecimento, consequentemente a uma percepção capaz de proporcionar esse prazer. Como disse ainda há pouco, estava feliz por ter ganhado uma japona e uma calça rancheira. E mesmo os adultos daquele tempo estavam felizes por estarem vestindo suas roupas novas, mesmo sendo as únicas que tinham, e sadios para andar. Ainda posso ver em suas faces os sorrisos durante nossa caminhada por aquela longa trilha. Nos dias de hoje, essa situação seria para alguns um tanto penosa, e já não seria motivo de sorrisos, pois se julgariam miseráveis por não terem mais que um par de roupas, e não terem um carro para os conduzirem, tendo que andar a pé. Como podem ver, situações idênticas podem proporcionar tanto prazer como revolta. Tudo é questão de interpretação, de uma interpretação correta ou não. Por isso, nossa busca deve ser nem tanto pelo bem-estar diretamente, mas sim pela compreensão dos acontecimentos gerais. Por isso digo que o paraíso interior existe, e é mais ou menos agradável conforme o grau de compreensão que podemos alcançar. Hoje, não posso conter as lágrimas, quando as cenas de épocas tão longínquas vagam o tempo e me chegam nos momentos de silêncio. As lembranças se regeneram a cada pensar, numa dádiva divina de um valor imenso, o qual não podemos ignorá-lo ou deixar passar despercebido. Um feito tão impressionante que nenhum ser humano é capaz nem mesmo de explicar, mas generosamente nos foi dado a capacidade de experimentar. Imagine, se somos tão complexos assim, com certeza há um grande propósito para com a nossa existência. Devemos avançar em nossos aprendizados para que possamos ainda mais avantajar nosso valor. Devemos entender que somos itens a compor um aglomerado de outros mais, e que em seu todo movimentamos um grande, inteligente e complexo sistema, onde o nada não poderia jamais tê-lo criado. São trilhões de itens agindo em plena sintonia, e como parte desse sistema, temos que fazer valer a nossa realidade. As lembranças são ingredientes de extrema importância para o nosso avanço. E quanto mais avançamos, abrangendo maior entendimento, mais confortável se torna a nossa existência, ainda que seja turbulenta, pois aí saberemos interpretar as causas e as razões de muitos acontecimentos, e dessa forma podemos suportar e até mesmo sorrir perante uma situação que sem tais informações seria um verdadeiro martírio. É assim que vamos conquistando um paraíso, nos preparando para tornarmos aptos merecedores desse bem, criando em nosso ser um ambiente onde o bem-estar possa habitar. Se eu venho aqui por meio dessas palavras falar de um paraíso que meu ser insiste em acreditar, não posso deixar de mencionar também que ele será melhor percebido e interpretado perante um conhecimento geral de todo o conteúdo mencionado, onde os detalhes se uniram montando assim uma sugestão muito forte que me levou a executar essa tarefa. Eis então a razão de contar detalhes da minha vida, até mesmo aqueles que aparentemente são insignificantes, como uma birra que eu fiz para brincar com a peça de vidro de uma vizinha. Apesar de viver no campo, praticamente no meio do mato, em distâncias razoáveis habitavam alguns vizinhos e vez ou outra, nas rezas ou outros motivos qualquer,
íamos em suas casas. E foi em um desses passeios que aconteceu uma coisa marcante. Essa vizinha era na época considerada chique e tinha em sua casa inúmeras peças de vidro, ou cristais talvez, e muitas ficavam dentro de uma cristaleira. E eu ficava encantado com aquelas coisas. E não demorou muito para que eu inventasse de querer uma daquelas para brincar. Parece-me que era um pato com rodas, todo de vidro. Coitada da minha mãe, passou apuros, pois sabia que a mulher tinha ciúmes daquelas peças. Imagine ainda mais dar para uma criança brincar. Mas a birra foi tão grande que acharam melhor deixar que eu brincasse um pouco. Ela pegou a peça e me deu. Enquanto a minha mãe me vigiava para que eu não quebrasse, brinquei um pouco. E como sou cuidadoso, desde sempre, tudo acabou bem. E o pato continuou intacto. Minha mãezinha, coitada, deve ter passado um suador daquele, e sentindo um alívio tão grande quando devolvi. E como sempre acontecendo coisas por alguma razão. E conforme a intensidade da atenção, é também o conteúdo assimilado. Garanto que não teria eu a menor chance de brincar com uma peça tão delicada se eu não fosse cuidadoso. Ela, sabendo disso, arriscou com maior segurança. E assim é vida afora. Conforme as ações e comportamentos, são as consequências. É mais confiável aquele que conquistou o mérito às custas de suas ações. E da mesma forma o oposto. Como podemos perceber, eu conquistei com minhas ações anteriores o mérito pela confiança e, consequentemente, a possibilidade de brincar com algo praticamente proibido. E essa regra é para todos e em todas as situações. Quase todo mundo quer e até mesmo se sentem já dignos de viver em um lugar perfeito. Podemos perceber principalmente entre alguns religiosos. Acreditam que somente adorando a Deus já estarão prontos para habitar o paraíso. E ainda falam do paraíso celestial. Mas será mesmo que é somente esse o comportamento necessário para merecer tamanho bem? A meu ver, somente orar diariamente, mesmo que seja bondoso em suas existências, ainda não estará este apto para habitar um lugar tão sublime, mesmo que seja o paraíso dos sonhos. Imagina então o céu, um ambiente assim se formou por conta de comportamentos e ações corretas de seres geniais, pessoas com profundos conhecimentos que atingiram uma elevação espiritual de forma abrangente. Tem que ser assim para que as vibrações dos habitantes sejam compatíveis com a energia de um ambiente tão perfeito. Somente após atingir um nível muito elevado, será então digno desse lugar, pois irá então se comportar de forma adequada e compatível para mantê-lo ou mesmo enriquecê-lo ainda mais conforme o nível atingido. Vejo aqui na Terra muitos que se consideram iluminados e salvos por serem adorador assíduo de Deus. Julgam-se religiosos, bons e justos com os outros, mas em seu lar não tem ao menos uma planta, por considerá-la uma fonte de sujeira. Preferem cometer um ato muito mais errôneo sacrificando-a do que apenas cantar as folhinhas de vez em quando. Pessoas que vivem na igreja e até mesmo sendo também prestativo, etc., mas nada fazem para evoluir no conhecimento espiritual ou qualquer outro conhecimento. Como pretende esse morar no paraíso sem ter conhecimento adequado para sintonizar com as coisas ou outros seres superiores que lá estão? Serão certamente como uma praga a contaminar o ambiente.
E assim como esses, uma infinidade de outros exemplos eu poderia citar aqui. Eu poderia escrever um livro somente citando exemplos dessa natureza, mas não é necessário. Não é necessário tanto diante da quase certeza que já assimilou minha intenção. Voltando agora no tempo para lhe dizer mais sobre minha infância. Como deu certo a birra para brincar com as peças de vidro, eu fiz então novamente, na mesma casa, num outro dia, uma outra birra para brincar com cartas de baralho. Em uma outra ocasião, na casa dessa mesma vizinha, eu vi os homens jogando cartas de baralho e eu achava aquilo tão legal, com aquelas figurinhas, mas nunca tinha a chance de brincar com elas. Porém, um dia eu invoquei com isso e fiquei lá, tristonho pelos cantos, e todos preocupados querendo saber o que eu tinha, mas eu sempre emburrado e não tinha coragem de falar. E me mantinha com cara de choro, até que após tanta insistência de todos, eu acabei falando. Só que eu ouvi as pessoas falando em baralho, e eu entendia balaio. E quando falei que queria brincar com balaio, todos caíram na risada e foram lá pegar as cartas para mim. E assim brinquei bastante até enjoar, e se não me engano, me deram para levar para casa. Isso também sempre é lembrado com muitos risos aqui em casa entre nós, principalmente meu irmão, que fica me imitando. Meus amigos e irmãos, em cada acontecimento ocorrido em suas vidas, tentem raciocinar sobre eles, pois sempre alguma coisa tende a ensinar, mesmo os mais insignificantes deles. Garanto que alguma coisa construtiva pode oferecer. Aproveitando que estou mencionando os momentos de muitos risos entre nós aqui em casa, vou fazer uma observação relacionada ao tema que a princípio poderá parecer um tanto polêmico. Vejo muitas frases nas redes sociais ou em outros lugares anunciando a felicidade como o conteúdo que mais devemos buscar para termos uma vida bem vivida. Que o importante é sermos felizes. Embora seja uma coisa realmente boa em nossas vidas, devemos acrescentar que não é de fato somente a felicidade em si que define um ser completo e realizado. Eu digo que a compreensão, sim, é a causa maior para uma vida mais digna de sua realidade, pois a compreensão das coisas nos torna muito mais aptos a vivermos felizes, mesmo diante de situações difíceis, pois ela nos possibilita entender as suas causas e, consequentemente, aceitar os efeitos com maior força. Somente a felicidade, sem que seja construída sobre uma base consciente e justa, não basta. Dessa forma, corremos o risco de sorrir às custas de sofrimentos alheios, ou também chorarmos diante de uma situação que sorriríamos se tivéssemos compreendido os motivos reais. Pode ser que um acontecimento aparentemente mau seja na verdade um bem, e da mesma forma um acontecimento bom seja na realidade um mal. Por isso devemos estar atentos. Posso até citar um exemplo. Suponhamos que você tenha um carro onde foi feito um conserto mais ou menos para não gastar muito dinheiro. Daí vem uma pessoa e gosta do seu carro e quer comprá-lo. Se você falar que ele foi consertado de forma superficial, você não iria conseguir vendê-lo. Então você omite a verdade e assim o comprador acaba pagando o valor de um carro em perfeito estado e você fica feliz por ter conseguido se livrar do carro. Algum tempo depois, esse carro apresenta problemas e o comprador, percebendo que foi enganado, fica muito decepcionado
e provavelmente irá te amaldiçoar. Pense bem se essa felicidade é abençoada. Pois bem, se você tiver um conhecimento abrangente dos fundamentos, das consequências, e também já atingiu um grau de evolução espiritual mais ou menos apurado, com certeza não iria enganar alguém para conquistar a felicidade. Sentiria muito mais feliz praticando um ato honesto e justo, e saberia também que, embora o comprador provavelmente não comprasse o carro, ou então comprasse pelo preço justo, você, mesmo não vendendo a ele ou ganhando menos, estaria construindo em seu ser uma energia benéfica, tal qual a necessária para sintonizar e começar a merecer um lugar divino. O comprador iria emanar até você boas energias, e isso iria te fazer muito bem. E, no geral, iria construir até para o futuro muito mais razão para sorrir. E agindo de forma maliciosa e proporcionando desgosto nas pessoas, essas irão amaldiçoar quem lhe fez mal, e com isso irá envolvê-lo com uma energia má, e com toda certeza o malfeitor irá ter mais razões para chorar do que sorrir. E quando conseguir sorrir, será por motivos fúteis. Minha vida era assim, como a vida de todas as crianças, cheia de acontecimentos. Porém, algo a mais me perseguia, e era então o início de uma jornada que hoje posso interpretá-la como enigmática. É importante para meu desenvolvimento espiritual. Dentre tantas lembranças, está também quando encontramos um pé de mexerica no meio de um cafezal. Foi num dia chuvoso, estávamos em várias pessoas, e dentre elas meu tio, que já se foi, coitado. Andando pelo cafezal, não recordo de onde estávamos vindo, mas deparamos com um pé de mexerica tangerina carregado, com frutas enormes e bem sadias. Todos começaram a apanhá-las, e as maiores e mais bonitas estavam mais altas nos galhos. Até hoje me lembro com detalhes quando meu tio me erguia lá em cima para que eu pudesse apanhá-las. Essa lembrança me vem com muita emoção, pois nesse dia estavam as vegetações todas orvalhadas por conta da chuva que havia caído momentos antes. Eu sou fascinado por chuvas. Fico muito emocionado ao ver a natureza molhada. Quando olho os horizontes e vejo as nuvens se avolumando até jorrar a chuva, para mim é um sublime espetáculo apresentado pela Mãe Natureza, como se a vida terrena, em um ato divino, matasse a sede, se revigorando e agradecesse proporcionando maior beleza. Ah, como eu queria que todos sentissem aquilo que jamais eu saberia aqui descrever. Ainda que minha chance de tentar fosse o tempo infinito, sinto a todos os instantes que os céus escondem enigmas que talvez um dia poderemos ao menos em parte conhecer. E nesse dia estaremos então aptos, quem sabe, a viver num mundo de sonhos.